Todo mundo gosta de histórias de sucesso, mas poucas pessoas falam sobre o que acontece depois de um fracasso, depois de um erro, depois da vergonha, depois da oportunidade perdida. Será que Deus ainda pode usar alguém que falhou? Hoje é dia 9 de junho, devocional 160 da série 365 Pontos com Deus. Hoje vamos aprender com a história de Marcos. Muitas pessoas conhecem o Evangelho de Marcos, mas poucas pessoas conhecem a história do homem por trás dele. Marcos acompanhou Paulo em uma viagem missionária. Era uma oportunidade extraordinária, uma chance de participar de algo importante para o reino de Deus. Mas em determinado momento, Marcos desistiu. Ele abandonou a viagem e voltou para casa. A Bíblia não explica todos os motivos, mas o fato é que ele não continuou. E isso teve consequências. Quando surgiu uma nova viagem missionária, Paulo não quis levá-lo. Ele acreditava que Marcos não havia demonstrado firmeza suficiente. Imagine como Marcos deve ter se sentido. Talvez ele tenha pensado que havia perdido sua oportunidade. Talvez tenha acreditado que seu erro o definiria para sempre. Talvez tenha sentido o peso da decepção, porque é exatamente assim que muitas pessoas se sentem. Erram, fracassam, tomam atitudes ruins, desistem de algo importante e depois começam a acreditar que sua história acabou. Mas Deus frequentemente escreve capítulos novos depois de nossos piores momentos. Uma das coisas mais bonitas da Bíblia é que ela não esconde as falhas das pessoas. Ela mostra homens e mulheres reais, pessoas que erraram, pessoas que tiveram medo, pessoas que falharam, e Marcos faz parte dessa história. Mas seu fracasso não foi o capítulo final. Com o tempo ele amadureceu, cresceu, foi restaurado, reconquistou confiança. Anos depois encontramos Paulo escrevendo algo surpreendente. Ele pede que Marcos seja trazido até ele e afirma que Marcos lhe era muito útil para o ministério. Que transformação incrível! O homem que antes não foi considerado preparado agora era visto como alguém valioso. Muitas pessoas acreditam que Deus trabalha apenas através dos fortes, mas a Bíblia mostra algo diferente. Deus trabalha através de pessoas transformadas, e transformação quase sempre envolve aprendizado. Marcos precisou amadurecer, precisou crescer, precisou aprender com seus erros. Mas em vez de permitir que o fracasso definisse sua identidade, ele permitiu que o processo o transformasse. Talvez exista alguma área da sua vida onde você sente que falhou. Talvez tenha desistido cedo demais, talvez tenha tomado uma decisão errada, talvez tenha perdido uma oportunidade e desde então carrega a sensação de que não merece uma nova chance. Mas a história de Marcos nos lembra algo importante. Um erro pode fazer parte da sua história, mas não precisa ser o fim dela. Deus é especialista em restaurar pessoas. E muitas vezes os processos mais transformadores começam exatamente depois de um fracasso. Marcos não ficou conhecido pelo momento em que ele existiu, ficou conhecido pelo que se tornou depois. Inclusive, Deus o usou para escrever um dos evangelhos que continuam impactando milhões de pessoas até hoje. Isso mostra que o fracasso pode ser um capítulo, mas não precisa ser o título da sua história. Seu pior erro não precisa definir seu futuro, porque Deus ainda escreve novos capítulos para quem decide continuar. Vamos orar? Senhor, obrigada porque Tu não nos define pelo nosso fracasso. Ajuda-nos a aprender com nossos erros e a confiar que a Tua graça continua operando em nossas vidas. Dá-nos coragem, Pai, para recomeçar, força para continuar
e esperança para acreditar que ainda existem novos capítulos pela frente. Em nome de Jesus, amém.